Carlos entrou. Não, estou desejando parabéns para minha sobrinha. Bom, como vocês sabem, né? Nós, geralmente aos sábados, mas só às vezes pode variar, mas geralmente tem mantido nos sábados um movimento cultural e literário. Tá? Aí temos um pequeno histórico, uma introdução, né, tal, mostrando até numerando aqueles 160 livros que eu vou tratar, né? E depois entrei na Idade Antiga e comecei a falar sobre a Idade Antiga, né? E eu falei que até o fim do ano, que a gente tem Idade Antiga, são 12 livros indicados por mim, né? Então nós vamos fazer. Tem uns que às vezes num dia a gente, em vez de fazer só um, a gente faz mais, entendeu? Bom, mas acho que foi ontem ou anteontem, não me lembro mais, eu comecei a mostrar, a falar, acho que com a iniciação, a formação de Marguerite, que em termos da Idade Antiga tinham dois grandes volumes, né? Em termos da antiguidade ocidental. Na oriental, nós temos na Índia, que foi o Buda. E aí nós vamos falar esse Evangelho de Buda, nós vamos falar na próxima vez. Mas eu falei que na Antiguidade Ocidental nós tínhamos a Bíblia e tínhamos os gregos, com Ilíada, Odisseia, as guerras dos persas, tá certo? Bom, então nós vamos tratar sobre a questão da Bíblia, do texto do Antigo Testamento, é claro, né? Idade Antiga. Para vocês terem uma ideia, são 40 autores. Quem pensa que o Antigo Testamento só tem um autor, não, são 40 autores. E para se construir esse Antigo Testamento, foi de 1500 a.C. a 450 a.C. Então, vocês veem aí que são os mais de 1000 anos, certo? Para fazer, com esses 40 autores, fazer esse texto. Bom, esses 40 autores, no fundo, eles destacam 52 trechos ao todo. 52 trechos ao todo, né? Eles vão falar desses 52, 23 vai ser dedicado ao Pentateuco. Tá? Pentateuco. Pentateuco Penta é 5, né? São o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Né? Então, desses 53, 23 são Pentateucos. E do Gênesis, por exemplo, são tirados 10. Tá? Bom, depois a gente entra nos livros históricos. Aí vai com Josué, Reis 1 e 2, as Crônicas 1 e 2, o Esdras, Neemias, Esther. Depois vem Sabedorias e Profetas. A gente vai falar sobre o Jó, sobre os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, famoso Isaías. Lembra de Isaías? Deixa eu ver se a folha está atrapalhando. E Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Ebacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, entendeu? Então você vê que é um monte até entre profetas e não sei o quê, mas tem outros aí, né? Então vamos dar uma ideia de cada uma dessas coisas assim para começar, né? Do Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer começo, de autoria de quem? De Moisés. Segundo a tradição, né, ele destacaria 13 trechos. Dizer no livro como a criação, um deles assim, né, como a criação diz, a criação, né, que ele falou. Disse Deus, haja luz. Né? Um outro trecho que diz assim, Jacó luta com Deus.
Aí, de acordo com Deus, de que maneira? Seu nome não será mais Jacó. Jacó, né? No êxito. Aí, no êxito quer dizer saída. Saída. E trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, isto é, a saída da onde? Do israelita do Egito, onde eram escravos. A tradição atribui a Moisés como seu autor. Levíticos. No livro de Levíticos estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, do sacrifício que o povo devia oferecer a Deus, dos deveres do sacerdote. Todos que serviam no templo eram da tribo de Levi. Por isso que é chamado esse Pentateuco, essa palavra aí, seria Levíticos, né? Tanto os sacerdotes como seus ajudantes, os levitas, a autoria de Moisés. Tudo essa vez, isso aí são tudo de Moisés. Todos eles. Pentateuco seria escrito por Moisés. Números. Este livro se chama Números, porque nele há duas contagens do povo. A primeira feita quando o israelita saiu do Egito, Números 1. E a outra feita 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã, número 26. Segundo a tradição, Moisés é o autor. Deuteronômio. No livro do Deuteronômio estão os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão e tomarem posse da terra de Canaã. Sua autoria tem sido tradicionalmente atribuída a Moisés. Os críticos observam corretamente que o último capítulo não poderia ter sido escrito por Moisés. Existe um amplo consenso de que o capítulo 34 é um adendo, talvez acrescentado por Josué. Agora vamos entrar nos livros históricos. A gente começa com Josué. Josué foi composto pelo próprio Josué. Algumas partes, no entanto, ele diz aí, as partes não poderiam ter sido escritas por ele. As passagens poderiam ter sido escritas por Eleazar, o sumo sacerdote, ou por Finéias, seu filho. Josué, todavia, é aceito como autor e testemunha ocular da maioria dos eventos registrados, sendo que era o sucessor de Moisés. Comandou a conquista da terra de Canaã. Moisés faleceu um pouco antes, né? Bom, tem o livro dos Juízes, né? Eu estou olhando aqui o tempo para ver o que é melhor fazer. Bom, vamos dar mais acesso nos Juízes aqui. O livro dos Juízes conta a história de Israel, desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo surgiram juízes que eram principalmente chefes militares, mas também resolviam as questões legais do povo, embora o autor do livro seja desconhecido. Lembra do Talmud, do judaísmo? O Talmud sugere que foi Samuel, e é bem possível que ele tenha escrito algumas partes do livro. O próprio Samuel, em 1 e 2, a Ruth, né? Reis 1 e 2, estou pulando já um pouco, porque isso vai ficar muito pesado, né? Crônicas 1 e 2, Esdras, é a continuação do segundo livro das crônicas, tal, né? Descreve a volta de alguns israelitas que estavam prisioneiros na Babilônia. A vida deles em Jerusalém e a adoração no templo. A autoria desse Esdras. Aí vem Neemias, Esther, sabedoria e profeta. A gente começa com Jó. O livro de Jó trata do sofrimento humano. Pensava-se naquele tempo que o sofrimento é sempre resultado do pecado. Mas, no decorrer do livro, a história demonstra que os seres humanos não podem compreender tudo, nem explicar bem a razão, porque às vezes também os inocentes sofrem. Então, abriu a mente. Está sofrendo é por causa do pecado. Ele abriu a mente dizendo que não. Alguns estudiosos dizem ter sido Moisés o autor, tendo escrito enquanto morava no deserto de Mídia. Portanto, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi esse, a respeito de Jó. Aí vem os Salmos, vem os Provérbios, né? Eclesiastes, Cântares, Isaías. A gente já falou lá acho que foi em Deus, né? Falando bem de Isaías. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento.
anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém, entre 742 e 687 a.C. A autoria tradicionalmente atribuída ao próprio Isaías. Aí vem Jeremias, vem Lamentações, né? É uma coleção de 5 poemas nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. Apesar do livro não possuir o nome do autor, a tradição diz ser Jeremias. Aí vem Daniel, vem Oséias, vem Amós, Obadias, Jonas. Mas Jonas, quem não lembra dele? Vamos lá, quer ver? Na história de Jonas, vemos a importância de não negligenciarmos o chamado de Deus e aprendermos o quanto Deus é bom em perdoar. No caso dos ninivitas e do próprio Jonas. A autoria tradicionalmente atribuída a Jonas, né? Naum, Abucuque, Sofonias, Ageu, né? Zacarias, Malaquias. Malaquias é considerado o último, né? Que é entre os anos de 500 e 450 a.C. Ele anunciou as mensagens de Deus. Malaquias significa meu mensageiro. Autoria tradicionalmente atribuída a Malaquias. Bom, finalmente chegamos onde nós queríamos. Depois de ter dado uma ideia geral, para vocês saberem que o Antigo Testamento é feito por aqueles 52 trechos. Né? Tem o Pentateuco, tem o livro isso, daquilo. Você vê, foram feitas em mais de 1000 anos. Né? São 40 autores. Tá? Agora vamos ver então o texto do Antigo Testamento, já que a gente está meio, vamos dizer, a gente está com base, alguma base para poder falar. Quanto ao Antigo Testamento, os principais manuscritos encontrados são os manuscritos massoréticos, em hebraico. Né? O outro são os manuscritos do Mar Morto. Esse também está escrito em hebraico. O papiro Nash também está escrito em hebraico. O único que não está em hebraico são os manuscritos da Septuaginta, está em grego. Vamos começar a dar uma ideia geral de cada um. Os manuscritos massoréticos não são tão antigos. Porém, os mais antigos são o Códice Cairense, que é datado de 895 d.C., o Códice Alepo, datado do início do século X, e o Códice Leningrado, datado de 1008 d.C. Essa mais, não foi descoberto mais tarde? Foi. Antes não. Como é que é descobrir antes? Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos entre 1940 e 1950. Tais como um rolo, uma das coisas assim, um rolo dos profetas menores, datado do segundo século depois de Cristo. O texto do Êxodo, datado de 250 a.C. O texto de Isaías, datado de 100 a.C. Esses manuscritos são bem antigos e serviram para confirmar a exatidão do texto massorético anterior. Por que Mar Morto conserva? Se você não tiver umidade, por exemplo, um deserto, né, um Mar Morto é um lugar muito cheio de sal, danado, você até flutua, você pode cair ali que não adianta, você não vai afundar de jeito nenhum. O papiro Nash contém os 10 mandamentos, datado entre 50 a.C. e 68 d.C. A Septuaginta, que foi aquele único texto em grego, os outros são em hebraico, ele foi feito em Alexandria. A comunidade judaica no Egito não falava hebraico, mas sim grego. Na Septuaginta, os escritos de Jó e Daniel possuem uma tradução livre, mas outros escritos possuem uma tradução literal. O escrito de Jeremias da Septuaginta, não tem algumas partes comparado com Jeremias do texto massorético. O livro contém um novo quadro dos primórdios da história do texto do Antigo Testamento, levando em conta a publicação de todos os materiais encontrados em Qumran. A publicação também apresenta a nova edição da Bíblia Hebraica, chamada de Bíblia Hebraica Quinta, em fase de elaboração, além de discutir sobre os objetivos da crítica textual
E mostrar como se faz essa crítica, com vários exemplos práticos. Reúne ainda 48 fotos ilustrativas com descrições detalhadas, que permitem formar um quadro da história de transmissão do texto, desde a era dos manuscritos até as edições impressas atuais da Bíblia hebraica. Bom, vou começar falando um pouco sobre essa história da Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, né? Em que a interpretação religiosa do motivo da existência do homem na Terra, sob a perspectiva judaica, é narrada por humanos. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, sendo que se trata de um documentário doutrinário. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores, e isso foi ali, né, de 1500 a 450 a.C., né, que são os livros do Antigo Testamento. Agora, do Novo foi feito entre 45 e 90 depois de Cristo. Tá? 35 anos só. Totalizando um período dos dois aí de quase 1.600 anos. Imaginou o que é 1.600 anos? A gente aqui, nosso descobrimento tem uns 500 e pouco. Imagina o que é 1.600. Tá? Bom, a maioria dos historiadores acredita que a data dos primeiros escritos considerados sagrados é bem mais recente. Por exemplo, enquanto a tradição cristã coloca Moisés como autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, aquele Pentateuco, muitos estudiosos aceitam que foram compilados pela primeira vez apenas após o exílio babilônico, a partir de outros textos datados entre o 10º e o 4º século a.C. Aí vai ter muita... Sabe, cada um acha que não é bem assim, que é de outra maneira, tal, né? Então, vamos passar isso, que é muita arenga, né? Bom, a Bíblia, você sabe que é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Uma quantidade 7 vezes maior que o número de cópias do segundo colocado. Sabe qual é? Mais vendido? Livro Vermelho. Mas por que o livro vermelho? É da China. A China é cheio de gente. Se cada um compra. É obrigado a comprar, né? Nos Estados Unidos, o único presidente que não fez juramento de posse com a mão numa Bíblia, existiu um. Foi o Roosevelt, de 1901 a 1909. Em sua posse, colocou a mão em um volume de direito constitucional ao invés da Bíblia para indicar a quem pertencia a sua lealdade. A Bíblia se diz escrita por pessoas sob efeito de inspiração divina. Interpretação. Até um século atrás, a maioria das pessoas que viviam nos Estados Unidos, bem instruídos, conhecia a Bíblia a fundo. Porém, atualmente, o desconhecimento bíblico é praticamente total entre pessoas não religiosas. Mesmo entre os fiéis, a leitura da Bíblia é irregular. A Igreja Católica inclui somente uma pequena parcela do Antigo Testamento nas leituras oficiais. Os judeus estudam bastante os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não se importam muito com o restante. Os judeus ortodoxos normalmente passam mais tempo lendo o Talmud ou outra coisa que Bíblia em si. Tá? O Talmud não é a Torá, não é a Bíblia em si. Muitos protestantes ou evangélicos leem a Bíblia frequentemente, mas geralmente dão mais ênfase aqui ao Antigo Testamento. Tem outras coisas, por exemplo, os mormons têm mais interesse no Antigo Testamento. Né? A inacessibilidade da Bíblia entre a Antiguidade e a Idade Média resultou na criação de diversas narrativas sobre os personagens bíblicos, criando acréscimo e distorções. A Igreja Católica não permitia que seus fiéis possuíssem exemplares da Bíblia, alegando que estes não teriam nunca a capacidade necessária para interpretá-la, devido à sua complexidade. Assim, afirmava que a responsabilidade de ensinar as orientações de Deus era exclusivamente sua, ou seja, a Igreja Católica.
Os conflitos entre ciência e religião foram, em parte, ajudados pela interpretação literal, quer dizer, letra a letra, sem da Bíblia. Esta não deve ser interpretada como um relato preciso da história da humanidade, ou uma descrição perfeita da natureza. Galileu Galilei considerava que a Bíblia devia ser interpretada a partir do estudo da natureza. Os escravocratas basearam-se na parte da Bíblia que conta sobre Noé ter condenado seu filho Caim e seus descendentes à escravidão para justificar relativamente, religiosamente também, a escravidão. Olha só, então cada um vai interpretando para realizar alguma coisa. Martinho Lutero considerava que o amor de Cristo era alcançável gratuitamente por meio da Bíblia. Mas já mudou. Foi um dos primeiros teólogos a sugerir que as pessoas deveriam ler e interpretar a Bíblia por si mesmas. A maioria das pessoas interpreta a Bíblia por intermédio de seu líder religioso. Aí já começa o problema. Se depender do outro para interpretar a Bíblia, você não tem capacidade, aí tu já viu. Né? Já está dominado. As Testemunhas de Jeová consideram 66 livros como componentes da Bíblia, interpretando de forma literal, exceto quando o texto evidencia estar em sentido figurado. Chama o Novo Testamento de escrituras gregas cristãs e o Velho Testamento de escrituras hebraicas, dividido. Para o Espiritismo, por exemplo, a Bíblia é uma das várias referências de compreensão do mundo espiritual, mas não é a principal, não. Vamos ver a estrutura interna da Bíblia. A Bíblia atualmente é dividida em dois grandes grupos de livros, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento apresenta a história do mundo desde sua criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico no século IV a.C. Tá certo? Mas não fica pensando assim, que o livro foi feito ajeitadinho. Não, primeiro não vamos fazer a Gênesis, como foi criada as coisas. Não, vai fazendo coisa, daqui a pouco entra a Gênesis. Tá? Se depois o pessoal arruma, isso é outra coisa. Tá? Bom, o Novo Testamento apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante sua vida e após a sua morte e ressurreição no século I depois de Cristo. A Bíblia não era dividida em capítulos até 1227 depois de Cristo. Né? Quando o cardeal Stephen Langton os criou, capítulos, não apresentava versículos, até ser assim dividido em 1551, 300 anos depois, por Robert Stephanus. Livros do Antigo Testamento. A quantidade dos livros, isso eu vou repetir um pouco, vai bater um pouco com o que já falou, mas tudo bem, eu passo por cima se for necessário. A quantidade de livros do Antigo Testamento varia de acordo com a religião ou a denominação cristã que o adota. Já começa isso. Não pode ficar pensando que todos fazem a mesma coisa. Não. A Bíblia dos cristãos protestantes e o Tanakh judaico inclui apenas 39 livros, enquanto a Igreja Católica possui 46 e a Igreja Ortodoxa aceita 51. Os 7 livros existentes na Bíblia Católica, ausente da judaica, né, porque a católica tem 46 e a judaica tem 39, então esses 7 que estão sobrando aí, os 7 livros existentes na Bíblia Católica, ausentes da judaica e da protestante também, claro, são conhecidos como deuterocanônicos. Deuterocanônicos. O outro é Deuteronômio, isso aqui é deuteronocanônicos. Canônicos. Para os católicos e apócrifos para os protestantes. A mesma lógica funciona com os livros da Bíblia ortodoxa. Então ele aí diz que os livros do Antigo Testamento aceitos por todos os cristãos como sagrados, né? Aí começa Gênesis, Êxodo, Levítico, norteia eles aqui, né? Aí tem muitos detalhes, acho que a gente pode passar um pouco por isso. Né? Vamos para o livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto, sabe de quanto? De 27 livros. São 4 evangelhos, que todo mundo acho que conhece, né? Mateus, Marcos, Lucas e São João, né? Aí tem mais além do que esse, né? Você tem dos 27, são 4 esses, então tem 23
são Atos, Epístolas e, finalmente, tem o Apocalipse. Tá? Os Atos, por exemplo, tem dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, aí vai para Efésios, tal. Né? Através do século, desde o começo da era cristã, inclusive em algum contexto, como na Reforma Protestante do século XVI, os textos, aqueles deuterocanônicos do Novo Testamento, foram tão debatidos como os textos deuterocanônicos do Antigo Testamento. Finalmente, os reformistas protestantes decidiram rejeitar todos os textos deuterocanônicos do Antigo Testamento e aceitar todos os do Novo Testamento. Embora houvesse em Lutero, no processo da Reforma Protestante, a intenção de remover determinados livros do Novo Testamento por considerá-los apócrifos ou dolosos, por exemplo, como a Epístola de Tiago. Estou dando uma ideia, assim, a ideia geral que eu quero passar para vocês é o seguinte, que não tem uma uniformidade, entendeu? É como o da gente aqui, vamos ver como é que eu posso exagerar, a Igreja Mundial do Messias, daqui a pouco vai começar a considerar os livros do Kyoshi-sama. E a gente não considera. Eu mesmo, por exemplo, já não considero Nidai-sama. Se olhar lá em cima, no meu livro, tem só de Meishu-sama. Tem de Nidai-sama? Tem, mas não considero. Essa Bíblia do século XXI que eu fiz, não levei em conta Nidai-sama. Religiões. Os judeus têm o Pentateuco como um importante livro ao qual chama de Torá. Torá é limitado apenas àqueles 5 livros. Tá? O Alcorão, o livro mais importante do Islã, possui várias passagens em coincidência com o Antigo Testamento. Coincidência, mas tem tudo o que o Maomé escreveu. Tá? Mas tem alguma ligação com o Antigo Testamento. Os espíritas consideram a Primeira Aliança como um livro histórico e tem suas doutrinas fundamentadas no Evangelho segundo o Espiritismo, que possui referências à Bíblia, né? E o livro dos Espíritas, Allan Kardec e tal. Agora, alguns erros e adulterações. O padre Francisco Roger Bacon demonstrou que vários textos da Bíblia estavam adulterados. Entretanto, Roger Bacon vivera no século XIII, depois de Cristo. Mas com as descobertas da biblioteca de Nag Hammadi e dos manuscritos do Mar Morto, ou seja, lá em Qumran, no século XX, essas dúvidas se dissiparam-se com o advento das técnicas de crítica textual. Hoje a Bíblia está disponível com pelo menos 99% de fidelidades aos textos originais. Tá bom, tá? Sendo que a maioria das discrepâncias presentes nos outros 1% dos trechos são de natureza trivial, isto é, sem relevância. Por enquanto, a gente acha que não tem nada em relação, por exemplo, no nosso caso do ensinamento do Messias, né? Mas já começa a correr risco. Pela reminiscência, já senti que queriam colocar mais uma reminiscência ali, que interessava de dizer que Meishu-sama tinha apoiado, que era o último aí, o Yoshi-sama, Meishu-sama disse que ele ia ser. Bom, crítica. A Bíblia gera uma grande polêmica por condenar o ato homossexual, gerando revolta nos homossexuais, é claro. Contudo, qualquer que seja o ato declarado pecado pela Bíblia, esta promete o perdão dos pecados ao arrependido, de modo que este é trazido à condição de não ter nenhuma condenação mais, levando-se em conta que o pecado não seja mais cometido. Ele fala assim aos Romanos, né? Não tendo nada pesando contra ele mais. É claro que hoje em dia seria isso aí não vai colar. Quem que vai dizer que o homossexual, se o cara se arrependesse, aí tá tudo perdoado. O homossexual vai rir dele, né? Não vai querer esse arrependimento nem esse perdão, não é verdade? A Bíblia tem muitas passagens difíceis, repulsivas, confusas, entediantes,
Entretanto, especialistas em literatura discordam e abordam a beleza da literatura bíblica em artigos acadêmicos. De acordo com o livro de James Cudjoe, não há veracidade histórica na Bíblia. Daí se radicalizou. No entanto, autores como o filósofo cristão William Lane Craig têm opinião diametralmente oposta. Então, tem gente que não diz que tem veracidade demais, outro não tem veracidade nenhuma, né? A versão hebraica da Bíblia não oferece uma orientação clara de como devemos agir. A maioria das pessoas trava contato com a Bíblia por meio de outra pessoa, ficando dependente da interpretação dada por seu rabino, pastor, professor, padre, lá o que seja. De acordo com Max Stalman, a Bíblia retrata Deus como um homem de impulsos maus. Olha só. Deus é retratado por esse cidadão aí como um homem de impulsos maus, muito além dos limites humanos, sendo classificada por ele a biografia mais condenável já vista. Ainda de acordo com ele, no Antigo Testamento, Deus é mostrado como sendo injusto, mesquinho, cruel, vingativo, né? Punindo crianças inocentes pelos erros de seus pais, punindo pessoas pelos pecados de seus governantes, descarregando sua vingança em ovelhas e bezerros inofensivos, com punição por ofensas insignificantes cometidas por seus proprietários. Vai por aí fora, espinafrando a Bíblia. Né? Trechos, agora feito isso, quer dizer, um pouquinho mais de meia hora só, eu vou dar ideia para vocês como é que Meixo Sama vê a Bíblia. Tá? Eu vou dizer quais são os pontos, depois a gente pode abordar alguns aqui. Ó. Destaca-se, Meixo Sama, né? Destaca. A Bíblia é um livro de moral, mistérios, milagres e mandamentos. Uma coisa. Outra, reveladora do advento da terra celestial e indica que o homem é obra-prima divina. 3. Mostra que raça branca descende dos salvos diluvianos, daqueles que sofreram dilúvio. A raça branca seria descendente desses salvos diluvianos, mas não é incapaz de entender Deus. Outra, não explica o princiar pelo verbo, nem explicita o fruto proibido. Porém, a leitura da Bíblia elimina máculas. Bom, esse do livro de moral, mistérios, milagres e mandamentos, não sei se vocês lembram disso, não? Bom, vamos falar. Basta arriscar os trechos da Bíblia relacionados a milagres. Vai arriscando, vai arriscando. Lendo assim esses trechos, ela não é mais um livro religioso, mas sim um livro de moral. Além da moral, existe algo que não se baseia na lógica. Isso é o fundamento da religião. Por isso, quanto mais mistérios e milagres ela evidencia, maior é o seu valor como tal. Numa religião elevada, não existe cláusulas, como não se deve fazer assim, assado. Por exemplo, tratando-se de álcool, a pessoa perde a vontade de beber. Na Bíblia, ao dizer que não se deve fazer isto ou aquilo, expressa uma justiça muito rigorosa. Quanto mais mistérios conhecê-los, é progredir. Bom, essas coisas assim, eu vou falar também, já que ainda tem um tempinho aí. Bom, reveladora do advento da terra celestial, indica que o homem é obra-prima divina. Vamos ver por quê. Como é que Meixo Sama... Qualquer pessoa, Meixo Sama falando, qualquer pessoa tomará por um sonho descabido o objetivo da nossa igreja. Construir um mundo sem doença, pobreza e conflitos, ou seja, o paraíso terrestre, que corresponde ao advento do reino do céu pregado por Cristo, ou a vinda do Messias da religião judaica. Então ela revela o advento da terra celestial. Agora, por outro lado, ela também indica que o homem é a obra-prima divina. Olha o que Meixo Sama diz. Segundo a Bíblia, o ser humano foi feito à imagem de Deus, não é verdade? O que é aceitável, pois, aí vem Meixo Sama explicando tudo. Pois o funcionamento de vários órgãos do corpo, a sutileza da vontade, a expressão dos estados de satisfação, ira, tristeza ou prazer, a extrema sensibilidade do tato, a ponto de uma pessoa sentir coceira quando é picado por uma pulga,
A capacidade de exprimir todas as ideias através do código linguístico, de distinguir o sabor dos alimentos, a misteriosa diferença na expressão fisionômica. Já pensou? Naquele tempo, o meu senhor falou, dos 1,8 bilhões de habitantes. Hoje já está em 7, né? Naquele tempo não tinha nem 2. Cujo rosto não mede mais que um palmo, nunca são iguais. Todos esses mistérios e maravilhas fazem-nos louvar o poder do Criador. Não há palavras principalmente para expressar a capacidade de procriação da qual é dotado o homem, e o mistério que envolve o processo da formação de um ser humano. É óbvio, portanto, que a ciência nunca poderá desvendar o mistério da vida, pois o homem não é criação sua como os robôs. Aquele negócio que mostra que a raça branca descende do sol diluviano, mas é incapaz de entender Deus, né? Vamos dar isso aqui. Não explicita o principiar pelo verbo e nem explicita o fruto proibido. Bom, vamos dar isso aqui, que nós estamos com 37 ainda. Não explica o principiar pelo verbo. O que quer dizer isso? Vamos ver. Nela está escrito, estamos dizendo, no princípio era o verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. Isso se refere à ação do espírito da palavra. Lembra? Você tem o pensamento, você tem o espírito da palavra, depois você tem a palavra, depois que vai ter ação. Tá? A palavra, naturalmente, a palavra, não o espírito da palavra, é constituída e emitida pela ação da voz, da língua, dos lábios, do maxilar inferior. Mas a origem dessa emissão é o pensamento. Né? O pensamento começa, vai para o espírito da palavra, para a palavra tal, que se manifesta em forma de palavra. O pensamento é a manifestação da vontade. Em suma, suponhamos que surja no homem alguma vontade. Para manifestá-la através de palavras, o pensamento entra em ação. Naturalmente, na ação do pensamento ocorre o discernimento do correto e do incorreto, do bem e do mal, do sucesso e do insucesso, e aí vai por aí afora. O conjunto disso é a inteligência e sua manifestação é o espírito da palavra, ou seja, a materialização do espírito da palavra, que é a ação. Pensamento, espírito da palavra e ação. Assim, o pensamento está ligado ao mundo espiritual, o espírito da palavra ao mundo do espírito da palavra, e a ação ao mundo material. Isto é, o espírito da palavra fica entre o oculto, que é o pensamento, e o manifesto, que é a ação. Pode-se dizer que ele é o mediador entre o pensamento e a ação. Através disso poderão compreender quão importante papel desempenha o espírito da palavra. Né? Aí eu faço aqui, mostro tudinho aqui, depois você pode ver isso aqui. Bom, não explicita o fruto proibido. Não, qual é o fruto proibido? Tinha lá uma maçã, não sei o quê, papá, só. A história de Adão e Eva no Éden, no fruto proibido, no Gênesis do Antigo Testamento, é uma metáfora, estamos explicando, que encerra um profundo mistério. Segundo o que todos sabem, o mal surgiu ao ser ingerido o fruto da árvore proibida. É isso aí. O que é esse fruto da árvore proibida? Esse fruto da árvore proibida, diz Meixão, é nada mais, nada menos do que o próprio remédio. Pelo remédio foi criada a doença, e pela doença surgiu o mal. Não é que ele não existisse. Desde muito antes da era cristã, a humanidade começara a usar remédios para curar as doenças. A menção bíblica a respeito do fruto da árvore proibida se referia, em verdade, aos remédios. Ao tomar conhecimento desse sentido oculto, não haverá quem não fique abismado. Isso até hoje você pode ver como é que funciona, como é que funcionou naquela época. É assim, principalmente naquela época. Porque naquela época a pessoa... então, se a coisa ia crescendo, então quanto mais, vamos dizer, tem naquela época, mas tem um pouquinho mais, quando vai crescendo, e você é colhedor, por exemplo, coletor de frutinhas, não sei o quê, quem diz que você não vai comer alguma coisa? Frutinha envenenada. Aqui mesmo, quando eu corria, a gente entrava dentro desse mato, mas a gente tinha que saber distinguir, agora o nome eu não me lembro mais. Era uma frutinha vermelhinha, que é idêntica a uma outra que a gente pode comer. Assim como existe aquele folhão enorme também,
Você pode, se você comer ele, você se lasca todo. Taioba. Tem taioba do bem, tem taioba do mal. Essa frutinha também. E o pessoal metia a boca. Então, o que acontecia? O corpo vai ter que fazer o quê? Vai ter que reagir. Eliminar. E uma das coisas na reação do corpo pode entrar dor. Então, em vez de o camarada entender que o corpo está respondendo para tirar a coisa fora, então aguenta um pouco. Mas aí, até hoje então está pior ainda. Ninguém quer sentir dor nenhuma. Entendeu? Estou com uma afta desgraçada aqui na boca, que, porra, aí para comer, pra não sei o quê, dá dor, aí você tira aquela vontade de comer. Tem vontade, mas porcaria da porra. Mas o que acontece? Vai aguentando. Daqui a pouco passa. Tá certo? Teve uma razão para ter essa afta, né? Então, a mesma coisa acontecia naquela época, né? Então, o pessoal começou a usar coisas para amenizar, para tirar aquela dor. Isso são remédios. Não precisa ser exatamente igual a esse que você está vendo na farmácia, não, nada disso. Está mais próximo daquele pessoal. Não toma esse chazinho, essa erva com não sei o quê, com aquela coisa, não sei o quê. Entendeu? Bom, o último ponto é, porém, a leitura da Bíblia elimina máculas. Então, isso é uma fala. As máculas de pouca densidade são eliminadas por um processo de purificação branda, como o arrependimento. Basta um arrependimento, que pode ocorrer por um despertar espiritual, fruto de uma história religiosa bíblica. Agora mesmo dei uma merdinha na língua. Basta você, às vezes... por isso que o Meshama fala que uma forma de você purificar leve e tal, é pelo belo. Hoje mesmo eu estava lá no culto, no Jurei Center dos antepassados, e eu estou observando, né? Porque eu tenho uma outra ótica das coisas, mas eu vejo que está muito apropriado para as pessoas que existem lá, entendeu? Então não tem nada que dizer que está errado, não, está tudo certo. Só não serve muito para mim, entendeu? Eu esperaria ter um ambiente de um nível, a meu ver, mais alto. Mas não, aquilo ali está adequado. Lá pelas tantas, para terminar, para vocês terem uma ideia, para terminar, ele aí deu uma puxada em cima do emocional das pessoas. O que ele fez? Botou a música do Roberto Carlos. Aquela música mesmo? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Agora. Como é grande o meu amor por você. Matou, cara. Por que mata? O cara está ali, lembrando dos antepassados dele. Ele, inclusive, fez um preparativo antes. Não, vocês fecham os olhos, aí manda fazer perguntas. Não, você perdoa, diz que ama, não sei o quê. Depois dessa preparação toda, veio essa música. Aí bota a música. Pô, o cara já tá, como falou a pessoa do meu lado, disse assim, poxa, me quebrei todo. Não sei qual a palavra, foi bem isso, não. Assim, pô, que alguém te bateu em você aqui, pô. Pô, não é possível, cara. Mas tá tudo bem. Mas dizer, a música bate, né? Bate nas pessoas, as pessoas se sentem assim, né? Se sentem... Então, ali não vai... Olha só, você estava brigado com o antepassado, você chora com o que você fez para ele, não sei o quê. É isso que é o filme, a música, tudo isso, a arte em geral. É por isso que eu estou batendo na tecla. Vamos ver filmes, vamos ver literatura. Ó, falando nisso, vê amanhã, rapaz. Escuta, eu botei para você, ó, a bola está quicando, vê mácula. Que mácula, Vê mânica. Porra, é parecido, pô. Calma. Vê mânica. Vê para você sentir. Ali é um caso concreto, bom, um filme bom, vale a pena ver. Porque quando eu começar a falar, amanhã eu vou falar às 7 horas da noite. Quando eu começar a falar às 7 horas da noite sobre o filme, aí você talvez até tenha dúvidas, quem sabe? Aí o cemitério acaba, esse cemitério aqui do lado. Né? Você pode falar alguma coisa, pode externar um pensamento seu, entendeu? Vamos fazer força, pessoal. Deus é grande. Eu estou rezando para todo mundo. Acho que não tem ninguém aqui que... São 15 para as 3. Acho que não, né? Bom, quem não for o culto hoje, então, para o João, sei qual é o culto aí de tarde. Bom culto para vocês, tá?
Espero que bote a música do Roberto Carlos para você. Ah, Você chorarem para burro, pô. Ô, tem tanta música que a a gente gente cheio chora. de casca grossa aí, pô. Vamos chorar um pouco. Pô. Ah, mas eu sou homem, não choro. Ô, cara, pô. Sai do armário, pô. Certo? Bom, amanhã, então, às 7 horas da noite, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado pela participação aí.